piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, bem-vindos e bem-vindas à 7ª aula do curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. Eu sou Marcelo Brum e hoje o nosso assunto é o conto na cultura guianense. Talvez quando a gente pense em conto, a primeira coisa que nos vem à mente seja a definição de um gênero literário de forma narrativa curta, que representa uma amostragem da vida das personagens. O conto, nesse sentido, ele seria um flagrante, um registro literário de um episódio. As principais características desse gênero seriam uma estrutura concentrada, um alto poder de sugestão, a ênfase no essencial, a ausência de análises minuciosas ou de complicações do enredo e uma forte delimitação de tempo e de espaço. Mas quando a gente pensa na Guiana, logo nos vem à mente a oralitura, ou seja, a tradução de uma literatura oral. E quando a gente pensa no conto popular, acaba chegando numa definição um pouco mais fluida. Embora as características essenciais de brevidade e necessidade de um narrador continuem presentes, aqui se faz necessário estabelecer uma diferença entre o conte, em francês, e o conte, em créole. A definição de conte em francês é muito próxima do nosso conto literário enquanto gênero, E já a definição de conte em créole tem uma acepção muito mais ampla. O conto crioulo, ele se compõe de cenas e pode conter trocadilhos, fábulas, provérbios e outras referências. Quando se pensa no conto em crioulo, a gente está diante de um gênero mais amplo e que abarca maiores possibilidades criativas. Esses contos não servem só para distrair e não são só um meio de diversão. Eles perpassam costumes, tradições e crenças. Eles identificam a organização e a finalidade das sociedades pré-coloniais e coloniais, e a relação entre as pessoas e mesmo uma relação de diferentes status sociais. Eles são etnotextos transferidos oralmente de geração em geração. Muitos desses textos não foram transcritos, nem traduzidos, e se imagina que muitos já tenham sido perdidos, que eles tenham desaparecido com os seus portadores. Agora, independentemente de ser literatura escrita ou oralitura baseada nas tradições populares, o conto é um gênero que contempla diversas formas. Então nós temos os contos animalescos, nós temos o conto galhofeiro ou chistoso, o conto religioso, nós temos o conto moral, o conto filosófico, o conto de fadas, talvez um dos mais famosos, e os contos fantásticos ou maravilhosos. Os primeiros registros de contos que nós temos na Guiana aparecem na transição do século XIX para o século XX, sobretudo no Journal de Voyage. E são textos escritos a partir de manifestações orais, transcritos por cronistas, viajantes ou administradores que tiveram contato com a Guiana. E desses eu posso citar dois deles, que são o Henri Codreau e o Brosseau. Mais recentemente, em periódicos dos anos de 1950, como Parallèle 5 ou La Presse de Guyane, aparecem outros registros de contos, por Michel Laurier, ou Rigaud, ou Cupidon. Do que nós temos, a gente consegue entender os contos da Guiana em 4 grandes categorias. Nós temos, então, esses contos que apareceram em periódicos, que eu acabei de falar. Nós temos algumas publicações, alguns livros que trazem compilados de contos crioulos. Temos outros livros que, para além dos contos crioulos, trazem contos ameríndios. E, por fim, nós temos contos escritos com finalidade didático-pedagógica. Dos compilados de contos crioulos, eu posso citar Contes et légendes folkloriques de Guyane,
de 1960, né, mas foi reeditado 20 anos depois, do Michel Loyer. Do Gondranama, nós temos o Veille Noir, de 1943, reeditado em 1972. E do René Marron, nós temos Le Petit Roi de Chiméry, escrito em 1924. Dos compilados de contos crioulos e ameríndios, nós temos Et l'homme devient jaguar, de Grenon, e Contes amérindiens de Guyane, de Renaud Lescure e Grenon também. Por fim, dos contos escritos com preocupação didático-pedagógica, nós temos Candial, La Petite Rouet Pacoise, de Nagot. Temos também Tipolo, En colonie de vacances, de Ratier. Le Papillon d'Amadou, de Duravet. E Alimi et l'Oiseau Magique, de Lucien Hardy. Certo, mas quais são as características do conto guianense, né? Os contos guianenses, eles têm dois aspectos. O primeiro deles é teatral, uma atmosfera mística, né? Certa cerimônia que acompanha a apresentação dessas obras. E um segundo aspecto é o conteúdo do texto escrito, né? Que é onde nós vamos nos deter aqui nesta aula, né? Eles podem ser divididos em dois tipos. Nós temos os contos fantásticos, ou maravilhosos, e os contos animalescos. Os contos fantásticos são aqueles que trazem personagens à semelhança dos contos féricos europeus. Então eles misturam elementos europeus e africanos, e eles aliam o natural ao sobrenatural. São aqueles contos onde aparecem reis, rainhas, feiticeiros, o próprio diabo, e diversas personagens do imaginário popular, né? Onde cada uma tem uma função e um poder específico. No conjunto, então, o conto se situa num contexto de cristianização, né? Daquela cristianização advinda da colonização. E isso se faz muito claro, por exemplo, com a presença da Virgem Maria de um lado e do diabo de outro. Das personagens fantásticas que habitam esses contos, nós temos o Sukuyan, o loup-garou, que são vampiros que usam fórmulas mágicas para se transformarem em fogo. Eles têm medo da luz e eles não têm pele, né? E eles não são necessariamente maus. Nós temos as Diablesse, que são figuras que aparecem como mulheres lindas, mas que nos pés têm cascos de burro ou de cavalo, né? E que atacam os homens. E elas têm medo da fumaça, elas são espantadas pela fumaça. Os Janao são espíritos malfazejos que vivem na floresta. Eles têm a forma de monstro híbrido entre onça e asno. Os Tonacri, que são criaturas que atiram os homens na água para então capturá-las, né? E as suas presas mais comuns são barqueiros e pessoas que trabalham nas águas, né? Os zombi, que são espíritos maus associados ao demônio, e aqui eu chamo a atenção que essa não é a mesma acepção comum que nós temos de zumbis, né? O Metbois, que é um espírito malfazejo que vive na floresta e que pula num pé só, e aqui nós temos uma associação com o nosso saci, né? A Mamandlo, que é uma espécie de sereia que atrai os homens com o seu canto. O Baclou é um monstrengo que cumpre ordens, né, de um mestre maior. O Masquilili, uma personagem pequena, mas de grande poder. Ela aparece somente à noite e tem os pés virados para trás, né, como o nosso curupira aqui, né, das florestas amazônicas. E por fim, o Le Fromager, que é uma árvore, né, cuja presença é associada a fatos sobrenaturais. Então, essas personagens míticas, aliadas aos reis, às rainhas, a feiticeiros, à Virgem Maria e ao diabo, elas povoam os contos fantásticos. Do outro lado, nós temos os contos animalescos, que são aqueles contos marcados por empréstimos culturais, né, de estrutura, de temas ou de motivos, e que são de tradição africana ou ameríndia. As principais personagens são animais, como o jaguar, a tartaruga, o macaco, o coelho, e esses animais eles são mais tipos, né, eles são mais arquétipos do que indivíduos. Há um certo antropoformismo, porque eles têm sentimentos, eles pensam e eles se exprimem, né, como os homens. Esses animais são frequentemente representados com características de aspecto moral,
Cada personagem representa, então, um aspecto moral de uma coletividade, né? E muitas vezes eles são usados para expor opostos, como o escravo e o colonizador, um defeito ou uma qualidade do homem, por exemplo. Então, assim, a gente tem o jaguar, ele simboliza a gula, o coelho vai simbolizar a destreza e a inteligência, o bode simboliza a vaidade, o caxinguelê simboliza o roubo e assim por diante, né? Os animais presentes nesses contos são animais da própria Guiana, né? E também tem animais domésticos, né? Também aparecem o cachorro, o gato, a galinha, etc. E aqui cabe um parênteses, porque muitas vezes nesses contos a gente encontra o tigre, né? Escrito tigre mesmo, né? Que não é um animal típico da nossa região, né? Mas nós temos que entender que quando eles escrevem tigre, eles estão se referindo ao jaguar, que na verdade é a nossa onça pintada, né? Que é bastante comum aqui na região norte. Bem, o comportamento dos animais nesses contos, eles não destacam somente qualidades e defeitos dos homens, né? Mas eles põem em evidência relações sociais que aconteciam, né, que regiam uma sociedade escravagista, perdão. Também eles expunham as dificuldades encontradas pelos escravos, a injustiça e a dureza de um sistema colonial, né? O problema mais destacado nos contos é o da sobrevivência do escravo, a angústia constante da vida daquelas pessoas, né? Justamente por isso, os contos exaltam uma malícia, uma astúcia, né? Uma esperteza do mais fraco frente ao poder e à força do mestre, né? Então a tartaruga, o coelho, o macaco, etc., eles vencem, né? Eles são heróis que triunfam graças à inteligência, à mentira, ao roubo, numa representação de que aquilo é a saída de que os oprimidos tinham, né? Bem, e quanto a função do conto, né? Vale ressaltar que, diferentemente de alguns contos europeus, essa permeabilidade cultural da Guiana com a África, ela faz com que os contos guianenses não tenham somente uma função lúdica. Então esses contos eles servem para um tipo de iniciação à vida, eles servem para ensinar, para moralizar. O conto guianense, então, ele transmite valores antigos, ele transmite tradições, de certa forma, né? Quanto à forma dos contos, eles são representações de cenas da vida cotidiana. Personagens, lugares e tempo mudam, né? Mas as situações continuam muito próximas daquelas que a vida das pessoas apresentam, né? Os contos, de certa forma, eles evidenciam a vida em sociedade, a organização e a hierarquia social, também os ritos, sejam eles sacros ou profanos, né? Ou seja, eles são uma visão da vida que é daquele grupo, né? O conto, então, ele vai ter uma função de solidificar aquela comunidade. Outra característica essencial do conto é o movimento. Nada é estático no conto, né? Entre a situação inicial e a situação final, nós temos um movimento que acontece por uma ordem ditada, né, e que varia de acordo com o tipo de conto. A oposição história e narrador, ela é essencial nesse movimento. A história é o movimento que existe entre o começo e o final do conto. E a narração é um modo usado pelo contador para transmitir a história ou o conteúdo daquela narrativa, né? Quanto ao tempo e o lugar, geralmente são muito imprecisos, né? O tempo é muito longínquo, é distante do presente, é vago, né? E o mesmo acontece com o lugar, que geralmente é abstrato. Na Guiana, geralmente o lugar onde acontecem os contos estão dispostos na floresta, né? Não se diz exatamente onde se passam essas histórias. Nós temos indicações, por exemplo, se é dia ou se é noite, por exemplo, mas não é possível nós sabermos com precisão em que lugar aquilo teria acontecido. Quanto ao narrador, ele raramente assume uma função de ator, né? Ele pode pôr em dúvida a veracidade do conto, ele pode se colocar no conto, né? Ele pode questionar, ele pode explicar uma passagem, ele pode imitar as personagens, né? E o narrador ele pode ser considerado, inclusive, como a figura principal do conto, né? Bom, aqui a gente não pode confundir com o protagonista da ação, né? Porque sem o narrador não existe conto, mas o protagonista é outra coisa, né?
cada narrador faz um conto ser único, né? Porque é ele quem escolhe as palavras, é ele quem escolhe os sons e a sua interpretação. Ou seja, o narrador ele tem um papel muito ativo no conto. É muito comum também que os contos se passem à noite, né? A fim de favorecer certa superstição, a fim de favorecer a transfiguração das personagens, né? À noite ela se presta melhor às histórias, né, cujos heróis são seres sobrenaturais, né? A nossa imaginação tende a se exacerbar à noite, né? E aqui tem uma relação muito interessante que vale muito a pena ser destacada, que é a noite era o único momento em que os escravos podiam ficar reunidos, né, e ter contato e conversar, e quando eles não estavam trabalhando, né? E nem todos os contos eram para todas as ocasiões, né? A cada dia, a cada situação, os contos se renovavam, porque eles se ligavam aos acontecimentos daquele dia, né? E isso também mostra um pouco a característica cambiante dessas histórias, né? Por fim, eu gostaria de chamar a atenção para um tipo de conto tradicional da Guiana e que amplia ainda mais essas definições já apresentadas, né? Que são les contes réveillés. Esses são contos muito ligados ao canto e são contados por 2 ou 3 pessoas, né? Então aqui já nós temos a introdução do canto e nós não temos mais só um narrador, nós temos 2 ou 3 pessoas fazendo interferências na história, né? O contador, que é o réveillot, seleciona alguns cantos, ele monta um repertório que vai ser usado de uma forma premeditada, né, naquela contação. Em regra, o contador revela o conto por um canto ou por um massacre, né, que são enigmas crioulos, ou até por anedotas, né. A língua usada é o créole, mas também acontece de se usar o francês, né. Agora, o que traz esse canto réveillé, né, ao conto e ao contador? Essa intervenção do contador ou do cantador réveillot permite ao narrador ou ao contador principal descansar um pouco, fazer uma pausa, né, permite que ele respire. Se o narrador estiver se afastando do público, se ele estiver em transe, esse contador réveillot, a partir do canto, né, e da participação do público, ele tem a possibilidade de trazer o narrador de volta a si, de retomar o contato com a realidade, de restabelecer uma ligação com o público, né? O réveillot, ele, tanto pelo canto quanto pela anedota, ele pode prolongar a ideia do narrador, né? Então ele enfatiza um aspecto misterioso do conto, ele pode inserir explicações sobre a forma de imagens, por exemplo, ou ele pode mesmo reforçar aspectos morais daquele conto, né? E é interessante que a prática de réveiller é uma questão de intuição, né, quanto ao momento daquela interseção, que aquilo vai acontecer. Isso não é combinado, né? O réveillot, ele faz uma intervenção na fala do narrador quando ele acha que deve, né? E essa intervenção ela se faz tanto ao público quanto ao narrador. O réveillot pode sentir que o público está se distraindo ou então que o narrador está ficando cansado. Então ele puxa um canto para despertar o público ou para reavivar a história, né? Então o objetivo principal desse réveillot é o de trazer interesse ao conto e manter a atenção do público. Na tradição oral guianense, a fórmula cric-crac é usada para começar um conto, né? Essa fórmula, então, é uma fórmula que solicita a adesão do auditório. É muito comum num conto escrito nós encontrarmos Monsieur Cric, Bonjour, Monsieur Crac, ou seja, é uma fórmula para dar início ao conto, né? E no caso dos contos orais é muito comum esse réveillot fazer uma intervenção dizendo Je prends la parole, né? Ou seja, ele está anunciando o Cric. E então a assistência, todo aquele público que está ouvindo aquele conto responde crack, né? E isso quer dizer que ele está dando a liberdade, então, para que se faça aquela intervenção. Enfim, depois de passarmos por tudo isso, né, o ideal seria que nós lêssemos, né, nós analisássemos 1 ou 2 contos da Guiana, mas a gente não tem espaço aqui. Então fica a sugestão para quem tiver interesse, né, pelo assunto,
para tentar identificar essa nossa conversa toda aqui no conto em si. Então aqui eu me despeço, eu espero que a gente se encontre em breve numa próxima aula e até mais.